porque é a forma de você se manter conectado com a operação e manter a confiança da classe operária ali, né? Porque Sim. senão você não consegue levá-los ao resultado mesmo, né? E quando o gestor tem essa visão, ele tem que entender que ele trabalha, por exemplo, quando eu passei para Pernambuco, eu fui ser supervisor de operações, um grande desafio foi montar uma filial. Então, assim, eu fui contratar pessoas para começar a construir fisicamente, contratar pessoas para começar a operar num ambiente que eu não conhecia. E como é que você faz isso? Você tem que começar a ter a essência do local. Então, vivenciar. E aquela situação, por exemplo, naquele momento, estava fumegando, estava incendiando de obras federais, muitas empresas chegando, o Odebrecht estava naquela época com muitas obras, então estava todo mundo indo para aquela região, né? E aí você começa a entender uma nova cultura. E você vai ver que a pessoa que é administrativa e a pessoa que é operacional de chão são pessoas diferentes, querem coisas diferentes, se convivem, mas não são iguais, não frequentam os mesmos lugares. Por mais que sejam daquele estado, daquela região, né? Sim. Que é o que é muito interessante, né? Sim. Os desejos são distintos, né? Sim, totalmente diferentes. E qual foi, assim, o seu maior desafio? Porque você começou montar lá uma filial, seria isso? Isso. E você começou do zero. Do zero. Chão. Então, contratou o RH, contratou lá o pessoal operacional. Eu acredito que também teve muito turnover. Não. O pessoal saía. E esse é o entendimento. Você chega lá, então assim, tinha emprego para todo mundo. Tipo assim, para base, tinha emprego. Se ele não está aqui, ele está numa obra ali, está numa obra aqui. Então, ele precisava do dinheiro para viver o final de semana dele. Sim. E aí começou a ter essa rotatividade. Eu fui no RH e perguntei, mas por que isso? Eu falei assim, é porque a gente está com muita obra aqui daí. E aí tem uma questão, porque vai todas as empresas, e as empresas praticam, embora tenha o piso salarial, tem umas referências ali, né, sindicais, né, os acordos, mas as empresas para atrair, de repente, paga mais. Começa, e aí assim, a gente, benefício, né, como você falou, a gente precisa ter as necessidades básicas atendidas, né? Sim. E como é que você faz isso? Porque na obra, choveu, o cara não trabalha. Sim. Opa, que maravilha, eu vou ganhar sem trabalhar. Mas comigo não, se chover, trabalha. E o que eu faço para segurar esse pessoal? Como é que eu faço para manter o meu time? Sim. Como eu faço para fazer o meu líder a juntar, a pegar o time dele e manter unido ali, vir trabalhar no final de semana? Nossa. Imagina o final de semana com sol. Nós trabalhávamos em um bairro chamado Pontezinha, estávamos ali a 20 minutos de Porto de Galinhas. Nossa. Você imagina vir trabalhar um sábado, praia, um céu azul, uns 40 graus. Quem vai? E geralmente os estados que tem, não sei se você vivenciou isso, né? Eu acredito que aqui na Baixada tem isso muito forte, né? Não sei fora daqui. Geralmente os estados, né? As cidades que tem praia, as pessoas elas acabam aproveitando para, né? As temporadas, né? Para poder levantar um dinheiro, Sim. né? E aí às vezes eles não têm líder, eles não têm uma rotina, um horário. E como lá você se deparou com isso? Você conseguiu atrair pessoas? Como que foi? Conta. Entende o local. Entenda o local. Bom, eu tinha que trazer o pessoal. Era um final de semana. Como é que eu faço para segurar esse pessoal? Eu tinha que montar um churrasco no final do dia. Eita! O pessoal aqui, cada um traz um pouquinho, vamos fazer um negocinho. E você faz um churrasquinho. Que legal. E aí o pessoal vai se animando, vai conversando, vai brincando, vai se interagindo, vai criando sinergia e você cria a cadeia, a cumplicidade entre eles. Então legal. Depois você não precisa fazer mais isso. Pô, final não dá pra vir. Não, vou vir. Não, mas a gente já faz um churrasco. Já aí, vira uma rotina. Você já não faz ali, mas você já pode ir para um barzinho ali fora, termina, marcou, vamos. Então, assim, você precisa criar as conexões. Perfeito. De alguma maneira. Você tem que criar de alguma maneira. E você como gestor, você tem que iniciar. E você não pode ser o elo fraco. Você tem que ser o elo forte. Então, você tem que ir conhecer. Não posso misturar. Você não precisa nem misturar. Você precisa fazer parte. Perfeito. Né? Misturar é uma coisa, fazer parte é outra, né? Até porque você precisa ter aquele limite, né? Mas quando você faz parte, você vai fora do trabalho e você conhece a pessoa e não o número de matrícula,
É muito interessante, porque quando você vai trabalhar com ele, você vai entender para aquela pessoa como ela está passando. E aí você começa a entender a cultura. Eles vão te falando como é que funciona a cidade, como é que é isso, como é aquilo. Por exemplo, no Nordeste, o Carnaval. O Carnaval é legal, mas eles não eles curtem, mas não é para eles. Aí você fala, temporada, eles vão fazer a sua renda extra. Agora o São João, não. O São João é sagrado. Pessoal, Dario, mas o sábado não trabalha. São João é complicado. Então tem que entender a região e o que importa para aquelas pessoas. E aí você tem que se planejar para aquilo. E como é que você se planeja? Perfeito. Você tem que pensar o que vem, e de novo, conheça o seu time, conheça a sua empresa, conheça o seu local, para você poder fazer aquilo que é necessário para poder trabalhar. E hoje se perde muito isso. Não, a ordem é essa. A ordem é uma coisa só. O que muda são as chamadas. E é o que eu falo muito hoje. Você precisa entender o seu time e onde como seu time está no momento. Tá bem, tá mal? Tá gostando de estar fazendo? Tá vendo o pessoal empolgado? Não estou vendo. Por quê? Vai atrás. Vai atrás. Sai da sala, vai andar. A melhor coisa do mundo que eu gosto de fazer é andar. Eu ando pelos armazéns, pátios, porque você vai ouvindo, você vai conversando. E, por favor, quem é gestor, bom dia, boa tarde, aperte a mão. Por favor, isso é extremamente necessário para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Uma coisa que meu pai me ensinou desde que eu era pequeno e que eu olhasse para minha vida. Meu filho, dê bom dia para qualquer pessoa que esteja na rua. Tá dentro pode do ser um pacote, morador né? de rua, pode ser uma pessoa que está varrendo, qualquer pessoa. Dê bom dia. Até a pessoa que está ali no chão. Você não sabe a história dele, mas ele é um ser humano. Dê bom dia. Você não sabe como é que você animou a vida da pessoa. Imagina se você faz isso para uma pessoa, imagina se tem o seu trabalho. Que a pessoa vê o diretor passando, aqueles carrões parando, aquela toda, e você vem, você é o supervisor, o gerente, o coordenador, e fala, e aí, tudo bom? Fala o nome da pessoa, dá um bom dia. Como é que essa pessoa vai ficar?